Que felicidade estar aqui novamente com vocês. E as pessoas que sempre estiveram comigo. O Miro atrás das câmeras e o Padre Carlos aqui comigo. Padre Carlos, que alegria poder estar de volta e com o senhor. Amém. Porque para mim, assim, por que estar de volta? Pensar em parar tudo. Eu acho que tá todo mundo um pouco desculpa o palavreado, mas de saco cheio. Porque é isso que a gente vê, né? As pessoas estão sem empatia, sem cuidado uma com as outras, a vontade de ficar recluso de tudo, ou só passou isso comigo? Eu acredito que desde a pandemia, né, a gente tem vivido uma mudança e uma transformação, tanto no mundo quanto nas pessoas. Então, eu acredito que as pessoas precisam hoje, mais do que nunca, fazer uma reflexão. E a gente, para viver, a gente, para ter sonhos, para realizar as coisas, a gente tem que buscar o sentido. E esse sentido somos nós que temos que dar. Não é esperar que o meu pai, a minha mãe, minha esposa, meu namorado faça algo por mim. Eu preciso fazer algo. Eu preciso me movimentar. Eu não tenho que esperar, eu tenho que fazer, né? A vida é um movimento. E quanto mais a gente se movimenta, mais possibilidades nós vamos tendo, mais situações vão acontecendo, boas ou ruins. Faz parte de um processo, faz parte da vida. O sofrimento, ele é inerente à realidade humana e nós precisamos compreender isso e buscar o sentido da vida. E o senhor falou uma coisa que é muito certa, porque a gente fala assim, o senhor é padre, o senhor não deve sofrer. A gente sofre também. Sofre também. A gente sofre, a gente tem os perrengues. Todo ser humano tem. Todo mundo passa. Em níveis diferentes, em situações diferentes, mas todo mundo sofre. A minha dor é diferente da sua, cada um sofre de uma forma. Mas eu acho que a gente está num momento, eu não sei, eu me vi assim, meia perdida, porque depois da pandemia eu sempre achei que as pessoas fossem melhorar. Aí depois que ocorreu a pandemia, eu percebi que os bons continuavam bons e os ruins estavam piores ainda. Tava difícil conviver. Sim. E aceitar na minha cabeça. Só que aí eu aprendi, nesse momento reclusa, que eu não posso mudar a pessoa se ela não quiser mudar. Não, a gente nunca pode. E isso a gente tem que ter consciência disso. A gente tem possibilidade de mudar nós mesmos, o outro jamais, né? Nunca nós vamos mudar as pessoas. E eu acho que a gente entrou num nível muito perigoso nesses últimos tempos, porque as pessoas hoje, elas não suportam que as ideias da outra sejam diferentes da dela. Eu gosto de maçã, o senhor gosta de pera e tá tudo bem. E não é verdade que eu posso gostar de pera ou de maçã e tá tudo certo, e tá tudo bem. Eu tenho minhas opiniões, eu tenho as minhas ideias, eu tenho o meu modo de pensar e eu não preciso todo tempo ser aprovado por ninguém. Agora, hoje a gente percebe que as pessoas, ainda mais a internet que ganhou um espaço muito grande na nossa vida, as pessoas, elas se acham no direito de sentar e de detonar as pessoas. Por uma simples postagem que a pessoa vai lá e faz, ela senta e detona as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É o cancelamento, né? É o tal de cancelamento. Cancelamento que a gente nunca ouviu falar. Porque para mim cancelar alguma coisa era cancelar um cartão, era cancelar um compromisso. Olha, eu estou cancelando e vou voltar outro dia. É cancelar uma consulta médica. Agora, cancelar um ser humano é muito forte isso. Eu acredito assim, né? As pessoas antigamente falavam assim, eu dei um gelo na pessoa. Né? Que eu acho que até, né... E o gelo era rapidinho, era uma coisa... Com muita sinceridade, com muita naturalidade, eu vou dizer, tem situações que realmente a gente precisa dar um choque de realidade nas pessoas, porque as pessoas hoje, ainda mais nos dias de hoje, naquela época, há 20, 30 anos atrás, era uma outra realidade, né? Parece que as coisas eram
mais amenas, a gente vivia, tinha os problemas, tinha as situações, mas a gente vivia uma outra realidade, um outro nível de situação. E hoje as pessoas, elas batem de frente, elas brigam, elas questionam. Não é que é ruim a gente questionar, a gente tem que questionar, principalmente aquilo que a gente está vendo que está errado. Mas tem maneiras, eu sempre falo para as pessoas, a gente pode falar tudo, mas tem maneiras de ser falado. A sinceridade tem que ser um pouco pensada, né? Assim, eu acho que a minha liberdade acaba na hora que começa a sua. Sim. E aí a gente vai vendo, né, que as pessoas hoje, elas estão tão vazias, tão propícias a nada, sabe? É uns sonhos bobos, né? Se bem que sonho a gente não pode falar, porque cada um tem o seu sonho, cada um tem a sua maneira de buscar aquilo. Mas o que eu vejo também hoje, as pessoas não têm direcionamento para analisar o que quem é uma pessoa. Eu acho que o Brasil, no modo geral, está muito pobre de pessoas que determinam um caminho, valores que são ideais para nós. Valores, referências, ídolos que a gente tinha antigamente. Eu não gosto dessa palavra. Ídolo, eu acho muito pesado também. Eu acho essa palavra ídolo muito perigosa. Primeiro porque eu, como sacerdote, tenho que pregar aquilo que a minha igreja fala, né? Nosso ídolo maior. A idolatria para Deus é pecado, né? Nem Deus a gente tem que idolatrar, a gente tem que amar a Deus. A idolatria, ela é pecado, né? Grave, porque o que acontecia, né? Lá no tempo, né, que o povo estava saindo do Egito para a Terra Prometida, houve um momento que eles se revoltaram contra Deus, se voltaram contra Deus e criou um bezerro de ouro para adorar, porque não queria mais adorar a Deus. E aí Deus, né, Moisés interveio, e aí Deus falou, olha, faz uma estátua de uma serpente, que aquele que olhar para essa serpente vai ficar curado. Porque Deus mandou serpentes para picar essas pessoas, e aí... Mas não é que Deus é castigador, Deus não. Deus estava mostrando as consequências das nossas escolhas e da idolatria. Então, a gente tem que amar a Deus. Não, e o senhor falou uma coisa que é verdade. Essas idolatrias que causam essas coisas que a gente estamos vendo, né? Então, a gente vê, né, que quem é idolatrado hoje em dia e foi idolatrado no passado, o que acontece? As pessoas, elas têm que ter medo, elas têm que ter segurança, elas ficam com medo de repente até de sair na rua, porque aquele que idolatra, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de arrancar o cabelo, ele é capaz de arrancar a roupa, ele é capaz de tudo. Então isso é muito perigoso, a gente idolatrar uma pessoa. E entra num outro nível também de idolatria, porque quando você idolatra uma pessoa, qual que é a sua referência? Que aquela pessoa é a pessoa perfeita. Então, para a gente pensar e para chamar um break, seria necessário, então, ao invés da gente idolatrar, a gente respeitar, a gente ter referência naquela pessoa, e nós estamos sem referências? A gente pode gostar muito, a gente pode admirar a pessoa, a gente pode olhar ela como uma referência em alguns aspectos, mas a idolatria não. Né? Fazer dela o seu Deus, aí é errado. Aí é errado. Então, daqui a pouco, depois do break, a gente continua com esse assunto gostoso. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando.
Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. O break foi rápido, né? E o assunto aqui é muito gostoso. E eu queria saber de você aí. Você também está tendo dificuldade nesse mundo que nós estamos vivendo? Está se sentindo um pouco perdido? Está vendo as redes sociais tudo perfeito? Todo mundo lindo, com filtro, com botox, com procedimentos estéticos, gastando fortunas para ficar bonito, esquecendo que ruga vai aparecer mesmo. Graças a Deus. Sabe, eu levanto a mão pro céu todo dia porque eu quero ficar bem velha, padre. Eu quero ficar bem velha porque é sinal que eu vou estar viva. Sim. Não é? Então eu acho que essas referências estão deixando o mundo um pouco doente. A gente vê, né, e você que está em casa pode concordar ou não comigo, né? Mas eu vejo, né, um desespero das pessoas, né, de querer estar sempre bonito, sempre perfeito, né? E aí, aquilo que você falou, né? Nas redes sociais a gente tem a possibilidade de colocar os filtros, né? De mostrar uma realidade que de repente não é a nossa. E, gente, vamos ser sinceros, todo mundo coloca filtro, até eu coloco filtro, porque... Eu nunca coloquei, padre. Eu coloco, sabe por quê? Eu falo assim, gente, quer me ver feio, vai na minha casa, não vem na rede social, não tem que me... Né? Não, então, aí, ó, tá vendo? Não é? Então, você dá de concordar comigo que a gente gosta de um filtrinho. Né? Ah, eu não tenho a paciência, gente, de ficar... A gente gosta de ser bem visto, a gente gosta de estar bem. Mas aquilo ali não é a realidade. E nós que estamos aqui, você que está na sua casa, precisa entender que a realidade nossa é a realidade do dia a dia. Aquilo que as pessoas, de repente, postam na rede social, aquela vida perfeita, aqueles lugares maravilhosos, aquela comida que eu acho... que não tem necessidade de a gente tirar foto de um prato de comida, né? Me perdoe, gente, mas é verdade. Dá mais fome. Né? Não tem necessidade de você mostrar um prato de comida, gente. O que você vai mostrar um prato de comida, né? Você está comendo? Mas é bem então, isso. Mas por que essa ânsia? Pensa aí no seu coração, né? Por que as pessoas, elas querem mostrar? Por que você, de repente, quer mostrar que a gente está bem? Quando, na realidade, não é essa a realidade, muitas vezes. Muitas vezes a gente vai lá e posta porque a gente está deprimido, a gente está triste, a gente está decepcionado, a gente está vivendo uma situação que a gente quer esquecer. Só que aquilo ali não é a nossa realidade, não é a minha, não é a sua realidade, né? Então a gente tem que viver a nossa realidade, a gente tem que viver aquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, quando eu falo de luto, né? Eu vou pegar um caso extremo. O luto. O luto, ele precisa ser vivido. Você, de repente, aí que está na sua casa agora, que perdeu alguém, né, muito querido, muito próximo. Eu te sugiro, com muito amor, com muita misericórdia, viver esse luto. E cada um vive de uma forma, né? E as pessoas... Dor é diferente, né? Sim, e as pessoas, às vezes, elas são muito cruéis, no sentido de dizer assim... Ai, não chora, foi melhor assim, Deus quis assim. Não, Deus não quer a nossa morte, Deus não quer o nosso mal, né? A morte, ela é um processo, né? É aquilo que nós falamos nos velórios até. A vida não é tirada, a vida é transformada. Nós vamos passar por uma transformação porque, humanamente, a nossa carne, o nosso corpo, ele vai envelhecendo. E aí é natural, tudo que nasce, morre. Tem umas pessoas que morrem de repente, morrem de acidente, porque Deus, ele vê além. De repente, a situação que aquela pessoa passou, ela ia sofrer o resto da vida dela. E aí a gente tem que viver o luto. E o que é viver o luto? Não é ficar o tempo todo chorando.
Porque cada um tem pessoas que vai ficar o tempo todo chorando. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Então você não tem que se cobrar porque, sabe, você que de repente está vivendo o luto hoje. Eu tenho que sair dessa. Não, você tem que ir no seu tempo. O tempo, ele não é determinante nesses casos. A gente precisa entender que pessoas vão durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que é necessário para absorver aquela perda. Porque de repente a pessoa era tão especial para mim que eu demoro para fazer esse processo. Não, e muitas vezes para as pessoas a gente está tudo bem e dentro da gente, no nosso íntimo, não está tudo bem. Então tem formas, cada um sabe aonde dói, né? Sim. A minha dor não é igual à sua, mas é a minha dor. Eu acho que é esse respeito que a gente tem que ter com o outro. Eu gosto de azul e verde, o senhor gosta de rosa e laranja, amarelo e laranja, e tudo bem. A sua dor é de chorar, é de ficar recluso, a minha dor é de sair para fazer outras coisas e não pensar. Cada um é de um jeito. É isso que acho que as pessoas estão esquecendo. A identidade é única, cada ser humano é único. Eu sempre gosto de falar daquela frase que ela é super verdadeira. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, quando alguém está muito eufórico, muito, né, ultrapassando os limites que a gente conhece, a gente tem que parar e pensar, essa pessoa deve estar com algum problema. Porque tudo que é todo extremo esconde uma falta. Então a gente tem que ser muito realista nisso, de pensar. E assim, gente, vou dizer para você que está na sua casa com muito amor, com muita caridade. Se você percebe que você tem algum problema psíquico, algum problema de ansiedade, que está vendo que está deprimido, a gente tem que procurar ajuda. A gente tem que procurar um médico, a gente tem que procurar um psiquiatra, a gente tem que procurar um psicólogo. Porque as pessoas, elas colocaram na cabeça da humanidade, em algum tempo, que ir nesses tipos de ajuda é coisa de gente louca. E não é isso. É para você entender que você precisa... O nosso cérebro, ele também é um órgão. Como você cuida do seu rim, como você cuida do seu coração, como você cuida do seu pulmão, você tem que cuidar do seu cérebro. O cérebro é um órgão também. E aí ele precisa, às vezes, de algum... Porque, por exemplo, a depressão não é, como muitas pessoas falam, frescura. Isso me deixa muito irritado, confesso para vocês, que uma das irritações que me dá é quando alguém chega perto de mim e fala assim, ai, padre, que a pessoa é depressiva, mas depressão é falta de Deus, é falta de um tanque de roupa. Primeiro, depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de roupa para lavar. Depressão é químico, gente. Isso é mais do que testado, comprovado pela ciência. Nós temos neurotransmissores, nós temos neurônios, nós temos muita coisa dentro do nosso cérebro, como eu disse, é um órgão. Então, em determinados momentos, essa química começa a faltar. E aí a gente tem que claro que toda doença psíquica, por exemplo, ela tem um fundo, ela tem uma razão. Precisa ser descoberta, que precisa ser falada, que precisa ser analisada. E muitas vezes está tão escondida que a pessoa nem percebe, né? Exatamente. Agora, é necessário tomar um remédio também. Eu falo sempre que a gente tem que cuidar da mente, do corpo e da alma. Porque é tudo junto, é o ser humano, né? Se eu não estiver bem com a minha cabeça, eu não vou conseguir nada, gente. Se eu não estiver bem com o meu corpo, eu também não vou conseguir fazer nada. E se eu não estiver bem com a minha alma... As pessoas muitas vezes, eu acho que elas esquecem que a gente é um conjunto, né? E como está na própria palavra de Deus, né? Quando o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. É verdade. Né? Então, por exemplo, a gente precisa compreender que quando a gente está triste, todo o nosso corpo vai passar também por uma situação de estresse, né? De situações que não são legais para o nosso próprio corpo. Então a gente pode desenvolver outras doenças
porque a gente, muitas vezes, está negligenciando. Então, gente, não tenha vergonha de procurar ajuda, sabe? E eu quero, com esse programa novo, que a gente consiga, né, Padre, trazer as pessoas que precisam de ajuda para mostrar qual o caminho, para mostrar, eu tô desesperado porque eu não consigo um emprego. Vamos ver o que você gosta, vamos conversar sobre isso. Eu acho que o ser humano está precisando disso, de mais, não só empatia, mas mais carinho, mais cuidado. Eu acredito que o que hoje precisa ficar claro para as pessoas, né, e para você que está na sua casa, é que falar daquilo que você está sentindo é necessário em todas as situações da vida. Eu fiz um curso algum tempo atrás e a pessoa dizia assim, aquilo que a gente não fala nos adoece. Então, muitas vezes, a gente fica muito quieto, muito calado, a gente vai usando aquele termo, né, que é aquele dito popular, vai engolindo sapo, e esse sapo uma hora fica entalado, né? E aí a gente não consegue, né, desenvolver. Então, o meu conselho, se eu pudesse te dar um conselho hoje, é que você, de uma maneira, né, muito clara, sutil, sem, né, muitos extremos, mas falar aquilo que está incomodando. Eu acho que quando, por exemplo, num casamento, o casal que não tem as DR da vida, as DR, né, algo está estranho, porque quem ama quer corrigir, quer falar, quer mostrar para a pessoa. Não, e a gente fala que nem toda crítica é destrutiva, é construtiva também, tá, gente? Às vezes a gente quer pontuar algumas coisas, criticar algumas coisas, mas é de uma forma construtiva, porque a gente ama, e quem ama quer cuida, né? Quer cuidar mais. Porque é difícil entender essas dores que a gente sente, né? E com terapia, com médico, e tudo vai se encaixando. E eu sei que você também, que está nos assistindo, precisa da nossa ajuda. Nós estamos aqui, né, Padre? Acho que a ajuda, ela é sempre bem-vinda, né? Em todos os sentidos da nossa vida. A gente tem que ter consciência de que nós não fazemos nada sozinhos. Eu acho um pecado muito grande quando a gente se coloca num nível de superioridade, não é? E acha que ninguém pode nos ajudar, que ninguém tem a capacidade de nos ajudar, que ninguém pode, né, resolver as nossas questões com a gente. Não é todo mundo. Eu acho que as únicas pessoas que realmente nós podemos confiar é as pessoas que estão mais próximas de nós, que são nossos pais. Sim, e eu vou até ir além um pouquinho, sabe, Padre? Porque eu falo assim que nesse momento, se você não tem os seus pais aí, né, está sozinho e tem uma crença, põe o joelhinho no chão, que o Espírito Santo vai direcionar as pessoas certas no teu caminho. Sim. Padre Carlos, aquela palavrinha de amor e de esperança para as pessoas que estão nos vendo. Muito bem, vamos lá. Dentro disso tudo que a gente conversou hoje, né, eu acredito que a palavra que a gente pode tentar compreender mais abertamente é a palavra confiança. E confiança em quem? Confiança em Deus, né? A gente pode confiar nas pessoas, a gente pode confiar nos nossos amigos, a gente pode confiar nos nossos irmãos, nos nossos pais, mas a nossa confiança plena, total, tem que estar em Deus, né? Na palavra de Deus ele sempre fala, né? Confia em mim, entrega para mim, não tenha medo. Eu não sei se você sabe, mas na palavra, né, na Bíblia, tem exatamente 366 vezes a palavra não tenha medo. Ou seja, uma para cada dia do ano, e ainda tem o ano bissexto, né? Esse ano nós vivemos o ano bissexto. Então, para cada dia da nossa vida, tem esta palavra, não tenha medo. Então não tenha medo de se jogar na vida, de se lançar na vida, de buscar os seus ideais, de buscar os seus sonhos. Tudo isso baseado na palavra de Deus, tudo isso no cerne da palavra de Deus, que orienta a nossa vida. Como eu disse, não importa a sua
religião, não importa a sua crença, não importa a quem você é, né? Você é filho de Deus, você é amado de Deus, então não tenha medo de se entregar a Ele. Amém! E é assim que a gente vai terminar o programa hoje. Eu espero que tenham gostado. A semana que vem a gente está de volta. Fiquem com Deus.